Nesta sexta-feira, dia 13 de junho, centenas de fiéis se reuniram para celebrar Santo Antônio, um dos santos mais populares do catolicismo. Aqui em Barra Mansa, as celebrações ocorreram ao longo do dia, com destaque para a bênção dos pães, símbolo de fartura e partilha. Conhecido como santo casamenteiro, Santo Antônio nasceu em Lisboa no século XII e ficou conhecido por sua generosidade e pregação. A devoção atravessa séculos e segue viva em muitas comunidades, como na paróquia Santo Antônio, no bairro Saudade. É o exemplo de vida dele, né? Um homem como nós, que viveu a fé como nós buscamos viver, mas acima de tudo, o bom exemplo que ele deixa de fidelidade a Jesus, de cuidado com as pessoas e com certeza a intercessão dele também, né? Inúmeras graças as pessoas alcançam através da intercessão de Santo Antônio. Mas eu creio que é o exemplo de vida, bom exemplo que ele dá, um homem do bem, grande pregador da palavra de Deus, que sempre se preocupou em ajudar as pessoas e ser fiel a Cristo. Então, com certeza isso toca muitas pessoas até os dias de hoje. É uma riqueza muito grande essa sensibilidade do povo, a simplicidade de expressar a sua fé, vendo o exemplo de Santo Antônio dos Santos para nós católicos. Portanto, a gente incentiva, apoia e procura também dar oportunidade para o povo manifestar a sua fé. De modo que a gente vê de uma forma muito positiva, os documentos da igreja sempre mostram isso, que a gente tem que valorizar e apoiar a piedade popular. Durante a missa, fiéis receberam os pães abençoados, um gesto simbólico que representa a esperança, fé e a confiança na intercessão do santo. Nos remete a um fato muito especial na vida de Santo Antônio, de quando ele pegou os pães que havia no convento e foi distribuir para os pobres que estavam na região. Santo Antônio ficou muito preocupado com aquelas pessoas que não tinham o que comer. E assim ele pegou os pães sem avisar ninguém e levou para distribuir. E quando chegou a hora da refeição dos frades do convento, cadê os pães? Aí o frei padeiro ficou apavorado e foi atrás de Antônio. Antônio, não, volta lá e confira novamente. E aí a graça aconteceu, né? Havia mais pães lá. E aí foi surgindo essa devoção dos pães de Santo Antônio. Então é um exemplo de amor para com o próximo, de caridade, de partilhar com quem não tem. Conforme o próprio Cristo ensinou, né? Dá-lhes vós mesmos de comer, quando os apóstolos vão perguntar para Jesus, e essa multidão, como a gente vai alimentá-los? Jesus diz, dá-lhes vós mesmos de comer. E Antônio de Pádua, Santo Antônio, compreendeu isso muito bem. Então assim foi crescendo esse sinal do pão. É o pão, nos remete ao pão eucarístico do Deus que faz alimento para nós. Antônio se fez alimento para os irmãos necessitados da época e, consequentemente, devemos também ser alimento, mas também partilhar com quem não tem. Então é reconhecer também o nosso compromisso de nos preocuparmos com quem não tem o alimento. É um gesto de solidariedade, de cuidado com o próximo, e a mensagem é que saibamos partilhar, sejamos solidários, que aprendamos a ter um olhar de atenção e cuidado com o que mais precisa. Então, abençoar os pães de Santo Antônio e o exemplo de Santo Antônio de solidariedade para nos inspirar nesse caminho de abertura do coração, de cuidado para com o próximo, de não nos fechar em nosso egoísmo, mas abrir o nosso coração para o irmão. A fé em Santo Antônio atravessa gerações e motiva cada fiel de uma forma diferente. Para muitos, o dia 13 de junho é uma oportunidade de agradecer por graças alcançadas, renovar pedidos ou simplesmente manter viva uma tradição que vem de família. Representa muito. Nós tivemos um início de trezena muito bonito, com a participação de pessoas com deficiências. Ao longo da trezena, nós tivemos participação de comunidade, de grupos pastorais, e a gente chegar hoje, no ápice da festa, vendo esse resultado, é muito importante. E é como o bispo falou, né? Nós temos que ser o sal, mas não é aquele sal para salgar muito e nem para deixar sem sal. Então é o trabalho que a gente faz em comunidade, levando o evangelho, levando ajuda às pessoas. E esse momento de distribuição de pão é um momento muito gratificante, né? A gente vê a emoção das pessoas em pegar aquele pão que foi abençoado. São muitas as graças, só do dom da vida, né? A gente está sempre entregando a Santo Antônio, a Maria, Mãe de Jesus, né? Então a nossa fé está voltada pelos que acontece com a gente.
E se for falar em bênçãos e graças, são muitas. Sim, eu já participo, já tem bastante tempo, eu sou criada nessa comunidade e todos os anos a gente sempre está participando e sempre cada vez mais jovens participando dessa trezena, não só da trezena, mas também no dia de Santo Antônio. Então, eu acho que é muito relativo, porque tem muita gente que acredita, tem muita gente que às vezes considera Santo Antônio por outros motivos. Santo Antônio também não é só o santo casamenteiro, é o santo das coisas perdidas, também é doutor da igreja. Então eu acho que assim, a maioria às vezes tem um certo apego emocional a Santo Antônio, um carinho por cada um por motivos especiais. O meu, por exemplo, é por já ser criada dentro dessa comunidade. Além de Barra Mansa, a programação especial se estendeu por outras 7 cidades da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda, reunindo comunidades inteiras em oração e agradecimento. Mais do que uma tradição religiosa, o Dia de Santo Antônio é um momento de encontro, reflexão e renovação da fé para milhares de pessoas. Uma data que reforça valores como solidariedade, esperança e partilha.